Eu nunca gostei de trabalhar à noite, mas na manutenção a gente não escolhe horário. Máquina quebra quando quer, e quando quebra fora do horário comercial, sobra para quem entende do barulho estranho antes que vire prejuízo grande. A indústria ficava no limite da cidade, depois da última rua asfaltada. Um complexo antigo, enorme, construído numa época em que ninguém se preocupava com conforto. Era tudo concreto grosso, ferro pesado e corredor comprido. Durante o dia já era abafado. À noite, então, parecia que o ar ficava preso lá dentro. Meu trabalho era simples no papel. Ouvir máquina, medir vibração, checar pressão. Mas quem vive disso sabe que o que mantém a fábrica funcionando não está nos números, está no som. Máquina saudável respira diferente de máquina doente. A sala de compressores 3 tinha sido desativada meses antes de eu ser chamado pela primeira vez. Oficialmente, era por modernização. Na prática, todo mundo sabia o motivo. Um operador morreu ali dentro. Turno da madrugada. Ficou prensado entre o painel antigo e o reservatório de ar. Não morreu na hora. Disseram que levou alguns minutos até alguém ouvir o alarme e abrir a porta. Depois disso, ninguém mais quis entrar naquela sala. Ela ficou desligada, lacrada, esquecida, até começarem as reclamações. No começo era coisa vaga. Segurança dizendo que sentia um cheiro estranho ao passar pelo corredor. Um eletricista comentando que o ar ficava pesado perto da porta. Nada concreto. Em fábrica velha, cheiro estranho é rotina. Mas o padrão começou a aparecer. Sempre de quinta para sexta. Sempre depois das 2 da manhã. Não era cheiro de óleo queimado nem de ar comprimido vazando. Era diferente. Um cheiro quente, metálico, com fundo doce. Um cheiro que não combinava com máquina nem com concreto. Quando chamaram a manutenção, sobrou para mim. Na primeira vez, fui com a cabeça limpa. Abri a porta lacrada, liguei a iluminação de emergência. A sala estava morta. Máquinas desligadas, pressão zerada, chão seco. Nenhuma poça, nenhuma mancha. Mas o cheiro estava ali. Não vinha de um ponto específico. Era como se o ar da sala inteira estivesse contaminado. Abri as canaletas, verifiquei dutos, passei detector de gás. Nada. Fiquei ali até quase 3 da manhã. Às 2h59, senti algo estranho. Não foi som, foi pressão. Uma sensação leve nos ouvidos, como quando você muda de altitude rápido demais. E então, ouvi. Não era máquina ligando. Era ar sendo solto. Um suspiro longo, pesado, contínuo. Como se alguém estivesse tentando esvaziar os pulmões depois de segurar o fôlego tempo demais. O som vinha das tubulações, mas nenhuma válvula estava aberta. Durou poucos segundos. Quando o relógio marcou 3 horas, o som parou. O cheiro também. Na hora, eu racionalizei. Dilatação térmica, resíduo de pressão. Nada sobrenatural. A gente aprende cedo a não inventar coisa onde não precisa. Mas na semana seguinte, o chamado se repetiu. E na outra também. Sempre no mesmo dia. Sempre no mesmo horário. Na terceira semana, levei um colega comigo. Alguém para confirmar que eu não estava ficando impressionável demais. Não falei nada antes. Só disse para ele prestar atenção. Às 2h58, ele parou no meio da sala e perguntou sério. Você tá ouvindo alguém respirando? Eu não respondi. Às 2h59, o som veio de novo. Mais forte, mais perto. Não vinha de uma máquina específica. Vinha de todos os lados, refletindo no concreto. O cheiro voltou junto. Não era algo que entrava pelo nariz. Era algo que parecia grudar na garganta. Quando deu 3 horas, tudo cessou. Meu colega saiu da sala sem olhar para trás. No dia seguinte, pediu transferência de turno. A empresa decidiu interditar de vez. Oficialmente, custo-benefício. Extraoficialmente, ninguém queria mais chegar perto. Mas o prédio continuou ali. E toda quinta-feira, alguém ainda solta o ar que ficou preso naquela sala.
Depois que interditaram a sala de compressores Trails, eu achei que o assunto tinha morrido ali. Fábrica é assim. Quando algo começa a dar problema fora do normal, a solução quase sempre é fechar a porta e fingir que não existe. Só que o prédio não desligou junto. Eu continuava trabalhando no turno da noite, passando por aquele corredor comprido, iluminado por lâmpadas frias, que sempre piscavam um pouco por causa da fiação antiga. A porta da sala 3 ficava no fundo, com uma placa amarela escrita Interditado, presa com rebite torto. Toda quinta-feira, sem exceção, o ar mudava naquele trecho do corredor. Não era cheiro forte ainda. Era uma sensação. O ar parecia mais denso, como se tivesse mais resistência para entrar no pulmão. A gente só percebe quando respira fundo. Comecei a reparar em outra coisa: o silêncio. Fábrica nunca fica completamente silenciosa. Sempre tem um zumbido distante, um motor girando longe, um exaustor antigo. Mas perto da sala 3, por volta das 3 da manhã, o som parecia ser engolido, como se aquele pedaço do corredor não devolvesse eco. Na quarta semana depois da interdição, aconteceu algo diferente. Eu estava preenchendo o relatório na sala de manutenção quando o rádio interno chiou. Era o segurança do pátio pedindo para alguém ir até o bloco antigo. Disse que tinha sentido cheiro estranho e que o sensor ambiental tinha acusado variação de pressão. Fui eu. Não levei ninguém dessa vez. Quando cheguei perto da porta da sala 3, vi algo que me incomodou mais do que o cheiro. A poeira no chão estava mexida. Nada de pegada clara. Era como se alguém tivesse arrastado algo pesado, muito lentamente, encostando no piso. A poeira formava riscos irregulares que iam da porta até o centro da sala. Abri a porta. O cheiro estava mais forte do que das outras vezes. Não era só metálico. Tinha algo orgânico ali. Um fundo quente, enjoativo, que não combinava com óleo nem com ferrugem. Olhei para o relógio do painel. 2h57. O ar começou a vibrar levemente, quase imperceptível. Não era som ainda. Era pressão. De novo, como se o ambiente estivesse se preparando para soltar algo. Às 2h59, ouvi. Dessa vez não foi só um suspiro. Foi uma sequência. Um puxar de ar curto, falho, seguido de uma soltada longa, arrastada, como se o ar estivesse passando por um espaço estreito demais. Não vinha de cima. Não vinha de baixo. Vinha do meio da sala. Instintivamente, dei 2 passos para trás. O som parecia acompanhar, não em volume, mas em presença. Era como se o espaço onde eu estava tivesse ficado errado. Quando o relógio virou 3 horas, tudo cessou. O cheiro dissipou rápido demais. Não ficou rastro. Naquela noite, encontrei o encarregado do turno fumando do lado de fora. Contei o que estava acontecendo sem exagerar. Só fatos. Horário, cheiro, som. Ele ficou quieto um tempo. Depois me disse uma coisa que ninguém tinha comentado antes. O operador que morreu, ele ficou preso ali quase 10 minutos antes de apagarem o sistema. Dizem que o ar acabou antes do socorro chegar. Aquilo me travou por dentro. Porque quem já trabalhou com compressor sabe. Ar comprimido não acaba de uma vez. Ele vai embora aos poucos, escapando, tentando sair por qualquer fresta. Na semana seguinte, resolvi fazer algo que a empresa não tinha pedido. Levei um gravador de áudio industrial, daqueles que registram vibração e frequência, não voz. Queria algo objetivo, que não dependesse da minha cabeça. Instalei o equipamento no centro da sala às 2h40. Sentei do lado de fora, no corredor, esperando. Às 2h58, o ar ficou pesado. Às 2h59, o som veio. No fone não parecia respiração. Parecia fluxo forçado, irregular, com falhas, como se algo tentasse manter pressão onde já não tinha mais. Quando deu 3 horas, silêncio absoluto. Fui buscar o gravador pela manhã. O arquivo mostrava picos de vibração exatamente naquele minuto.
Não vinha de nenhuma máquina ativa. Não vinha da estrutura externa. Vinha do ambiente fechado. Levei o relatório para o engenheiro-chefe. Ele leu, respirou fundo e fez o que todo mundo faz quando não quer lidar com algo. Arquivou. Na sexta seguinte, um funcionário da limpeza pediu demissão no meio do turno. Disse que sentiu alguém passar a mão no ombro dele, perto da porta interditada. Ninguém tinha coragem de rir. A partir daí, ninguém mais ficava naquele corredor depois das 2:30. Mas o prédio continuou funcionando. E toda quinta-feira, às 2:59, alguma coisa ainda tenta respirar onde o ar já deveria ter acabado. Depois do pedido de demissão do funcionário da limpeza, a empresa tentou resolver do jeito mais simples possível, mudando pessoas de lugar. Trocaram escalas, diminuíram o tempo de permanência no bloco antigo, mandaram reforçar a iluminação do corredor. Nada disso adiantou. A sensação perto da sala 3 não dependia de luz nem de companhia. Era algo que surgia no ar, como um erro físico no ambiente. Quem passava ali sentia primeiro no corpo, não na cabeça. Os relatos começaram a se repetir. Um operador disse que o rádio interno desligava sozinho sempre que ele se aproximava da porta interditada. Não chiava. Não falhava. Simplesmente emudecia, como se alguém tivesse fechado um canal invisível. Outro jurava que ouviu passos dentro da sala, lentos, arrastados, sempre em círculo. Quando abriam a porta, não havia marca nenhuma no chão, só o cheiro metálico voltando aos poucos. Eu tentei manter distância, mas fábrica não respeita decisão pessoal. Uma noite, o sistema de pressão geral caiu, e alguém precisava conferir se não vinha do bloco antigo. Fui de novo. Era início de agosto. Frio seco. O tipo de noite em que o som viaja mais longe. O corredor parecia maior do que o normal, como se tivesse sido esticado. Quando cheguei perto da porta da sala 3, percebi algo novo. O aviso de interditado tinha sido riscado. Não arrancado. Riscado. Alguém passou uma ferramenta por cima das letras, repetidas vezes, com força. As marcas eram profundas, nervosas, tortas, como se quem fez aquilo estivesse com pressa. Ou falta de ar. Olhei o relógio. 2:54. Decidi entrar antes do horário. Assim que abri a porta, senti que o espaço não estava vazio. Não no sentido comum. Era como entrar num lugar que ainda estava ocupado por um acontecimento, não por uma coisa. O cheiro estava lá, mais forte do que nunca. A sala parecia menor, o teto mais baixo. O som dos meus passos não voltava como deveria. No centro, onde antes ficava o compressor principal, havia uma mancha escura no chão. Não era óleo. Era irregular demais. Parecia algo que tinha sido pressionado contra o piso por muito tempo. Fiquei ali parado, tentando não respirar fundo. Às 2:57, o ar começou a vibrar. Dessa vez, não era só pressão. Era ritmo. Curto. Falho. Forçado. Como alguém tentando puxar o máximo possível antes que o próximo segundo chegasse. Às 2:58, senti uma coisa estranha no peito. Como se o ar dentro de mim estivesse sendo puxado para fora, devagar. Não doía. Só incomodava. Um incômodo que não dava para identificar. Às 2:59, o som mudou. Não era mais respiração. Era um esforço. Algo como quando você tenta falar sem ter fôlego suficiente, e o som sai quebrado, sem forma. Não dava para reconhecer palavras, mas dava para reconhecer intenção. Eu quis sair, mas o corpo não respondeu de imediato. Foi aí que percebi. O silêncio da sala não era ausência de som. Era concentração. Tudo ali parecia focado naquele ponto invisível no centro do ambiente. Como se o espaço estivesse comprimindo algo que não cabia mais ali. Quando o relógio virou 3 horas, senti um impacto seco no peito, como se o ar tivesse voltado de uma vez. Caí de joelhos, puxando o fôlego com força, tossindo. O som cessou. Quando consegui me levantar,
Notei algo que não estava ali antes. Marcas no chão, na poeira fina, como dedos arrastados, apontando para a saída. Saí da sala sem olhar para trás. No dia seguinte, entreguei minha carta de afastamento médico. Não contei tudo. Só escrevi que o ambiente não era seguro. 2 semanas depois, soube que a empresa decidiu lacrar o bloco antigo de vez. Selaram portas, desligaram sistemas, cortaram energia. Mas um segurança novo, que não sabia da história, comentou algo curioso. Disse que nas quintas-feiras, perto das 3 da manhã, os sensores do prédio ainda acusam variação de pressão naquele ponto exato, mesmo sem nenhuma máquina ligada, mesmo sem ninguém lá dentro, porque às vezes um lugar não esquece o que aconteceu nele, e algumas coisas continuam tentando respirar, mesmo depois que o ar acaba. Ninguém gostava de falar do Silo 14, mas todo mundo sabia onde ele ficava. Era a estrutura mais antiga do complexo industrial. Construído antes da modernização, antes das normas novas de segurança, antes de qualquer preocupação real com o que poderia dar errado. Um cilindro de concreto alto, isolado, com escadas externas enferrujadas e uma única entrada metálica na base. Oficialmente, o silo estava vazio. Extraoficialmente, ele nunca ficou. Meu primeiro contato com o Silo 14 foi por causa de um vazamento pequeno, quase irrelevante. Sensor acusando variação térmica sem motivo. Nada urgente. Nada que justificasse atenção especial. Mas quando cheguei perto, senti aquela sensação que só aparece quando algo está errado antes mesmo de você entender o quê. O ar ali tinha um cheiro estranho. Não forte, não podre. Um cheiro seco, empoeirado, que arranhava o nariz por dentro. Como se o ambiente estivesse guardando algo antigo demais para ser mexido. O encarregado comentou, quase em tom de piada. Esse silo aí já matou gente, sabia? Ele disse isso como quem fala do clima. Anos atrás, durante uma limpeza de rotina, um operador entrou sozinho. O sistema de ventilação falhou. Quando perceberam, já era tarde. O corpo só foi retirado horas depois. Desde então, ninguém entrava ali sem necessidade extrema. Abri a porta metálica. O som mudou imediatamente. Não ecoava como deveria. O silo engolia o barulho dos meus passos, deixando só um retorno seco, curto, como se as paredes estivessem muito próximas. Liguei a lanterna. A poeira no chão estava intacta, mas no centro havia um círculo mais limpo, como se alguém tivesse ficado parado ali por muito tempo, mexendo pouco. O sensor de temperatura começou a oscilar. Não subia nem descia de forma lógica. Pulsava. Fiquei ali alguns minutos, só observando. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava respirar fundo. Não por falta de oxigênio, mas por uma sensação de resistência, como se o ar estivesse pesado demais para se mover. Foi quando ouvi um som baixo, profundo, vindo de cima. Não era metal. Não era vento. Era algo oco, ritmado, como se alguém estivesse batendo levemente na parede interna do silo, de dentro para fora. Subi 2 degraus da escada interna. O som parou. Fiquei parado. O som voltou. Dessa vez, mais próximo. Olhei para cima, mas a lanterna não alcançava o topo. A luz se perdia na escuridão circular, sem encontrar fim. O rádio chiou. Tá tudo certo aí dentro? Antes que eu respondesse, ouvi outro som. Não era batida. Era arraste. Algo deslizando lentamente pela parede curva, como se estivesse descendo, sem tocar o chão. Desci da escada e recuei até a porta, sem virar as costas. Quando pisei fora do silo, o ar voltou ao normal de forma brusca demais. Respirei fundo, como se tivesse emergido debaixo d'água. O encarregado não perguntou nada. Só fechou a porta e disse: "Esse lugar não gosta quando mexem nele." Na semana seguinte, começaram os relatos. Funcionários do turno da madrugada diziam ouvir batidas vindas do silo, sempre no mesmo horário.
entre 2h e 43 horas. Nunca fora disso. Um vigia jurou que viu poeira cair do topo, mesmo sem vento, mesmo com tudo fechado. Outro disse que ouviu alguém chamando pelo nome dele, abafado, vindo de dentro da estrutura. A empresa instalou sensores novos. Eles registraram algo estranho. O silo apresentava variação interna de pressão, como se alguém estivesse respirando lá dentro. Mas o nível de oxigênio permanecia estável. Nenhuma explicação técnica fechava. Até que, numa madrugada de sexta, o alarme disparou. Sensor de presença. No silo 14. Fui chamado de novo. Quando cheguei, a porta estava fechada, trancada, sem sinal de arrombamento. Mesmo assim, o sistema marcava movimento interno. Coloquei a mão na maçaneta. Do outro lado, ouvi algo que me fez congelar. Um som fraco, quase implorante. Não era uma voz clara. Era alguém tentando puxar ar, num lugar onde o ar não circula direito. E por algum motivo, aquilo parecia estar esperando que alguém abrisse a porta. Fiquei alguns segundos com a mão na maçaneta, tentando decidir se aquilo era medo ou bom senso. Do outro lado da porta, o som continuava. Não era um pedido claro de ajuda. Era um esforço irregular, falho, como alguém tentando falar, enquanto o ar não chega direito aos pulmões. A cada tentativa, vinha uma pausa longa demais. Pensei no operador que morreu ali anos atrás. Lembrei do laudo técnico. Asfixia por falha de ventilação. Tempo estimado sem oxigênio suficiente. Vários minutos conscientes. Soltei a maçaneta. Chamei pelo rádio. Tem alguém aí dentro? Minha própria voz soou errada, como se o som tivesse sido absorvido pelo metal da porta. Esperei resposta. Nada. Só o arraste lento lá dentro. O sensor continuava acusando presença. Não oscilava. Era um sinal contínuo, firme, como se algo estivesse parado bem no centro do silo. Quando o encarregado chegou, tentei explicar sem entrar em detalhe demais. Ele ouviu calado, olhando para a porta como se já soubesse o que ia encontrar. A gente não abre, disse. Nunca. Chamaram a equipe técnica. Mais gente, mais luz, mais ruído. Tudo aquilo que normalmente espanta qualquer sensação estranha. Mas não ali. Assim que ligaram o sistema de ventilação, os sensores começaram a enlouquecer. Pressão subindo e descendo sem padrão. Temperatura caindo de repente, mesmo com o ar quente sendo injetado. E então, o som mudou. Não vinha mais de cima. Vinha ao redor. Como se as paredes inteiras estivessem sendo usadas para amplificar algo que tentava sair. Um ruído surdo, contínuo, atravessado por pausas longas demais para serem naturais. Alguém da equipe deu um passo para trás. Outro tirou o capacete, respirando fundo, dizendo que estava ficando sem ar, mesmo com o ambiente externo completamente normal. Foi aí que o encarregado mandou desligar tudo. No segundo em que cortaram a ventilação, o som cessou. Silêncio total. O sensor de presença continuou ligado por mais alguns segundos e então apagou. Como se algo tivesse desistido. Ninguém abriu a porta naquela noite. Na manhã seguinte, decidiram lacrar o silo 14 definitivamente. Soldaram a entrada, cortaram acesso, tiraram o silo do mapa operacional. Mas isso não encerrou os relatos. Pelo contrário, funcionários começaram a relatar sonhos estranhos depois de trabalhar perto da área. Sonhos curtos, repetitivos. Sempre a mesma sensação. Estar num espaço apertado demais, tentando respirar, ouvindo passos do lado de fora e esperando que alguém abrisse a porta. Um vigia pediu afastamento depois de sonhar 3 noites seguidas que estava preso dentro do silo, batendo nas paredes, enquanto via sombras passando do lado de fora. Os sensores, mesmo desligados, continuaram registrando algo curioso. Variação mínima de pressão interna, sempre no mesmo horário da madrugada. Engenheiros disseram que era a dilatação térmica do concreto.
mas concreto não respira. Meses depois, durante uma auditoria, um técnico novo perguntou por que aquele silo específico estava completamente isolado, diferente dos outros. Um funcionário mais antigo respondeu, sem olhar para ele. Porque esse aí não esqueceu que ficou alguém lá dentro. Hoje, o silo 14 continua em pé, abandonado, silencioso. Mas quem passa perto de madrugada diz que, se parar por tempo demais, dá para ouvir um som baixo vindo de dentro. Não é batida, não é voz. É só alguém tentando puxar ar, esperando que dessa vez a porta se abra. A linha de montagem B foi desligada sem anúncio. Num dia estava funcionando, no outro estava vazia. Braços mecânicos parados, esteiras imóveis, painéis desligados como se nunca tivessem sido usados. Oficialmente era corte de custos. Extraoficialmente, ninguém queria mais trabalhar ali. Eu soube disso quando começaram a me chamar para verificar falhas que não apareciam nos sistemas. O problema não era mecânico, era comportamental. Operadores diziam que as máquinas ligavam sozinhas por alguns segundos. Não o suficiente para produzir algo, só o bastante para se mover. Um braço girava a alguns graus. Uma esteira dava um tranco curto. Um painel piscava uma única vez, sempre entre 1h42 e 10 da manhã. Quando fui até a linha B pela primeira vez, percebi algo estranho de imediato. O chão estava limpo demais. Linha de montagem parada acumula poeira rápido. Ali, parecia que alguém limpava o espaço regularmente, mas sem usar produto nenhum. Não tinha marca de pano. Não tinha rastro de água. Era como se o movimento fosse suficiente para não deixar a poeira se assentar. Passei entre os braços mecânicos desligados, sentindo aquele desconforto conhecido. O ar estava normal, mas o som não. Meus passos ecoavam em alguns pontos e sumiam em outros. No centro da linha, encontrei o painel principal. Alguém tinha escrito algo com marcador preto, quase apagado pelo tempo. Não desliguem tudo de uma vez. Perguntei depois quem tinha escrito aquilo. Ninguém assumiu. Só depois fiquei sabendo do acidente. Um operador ficou preso entre dois braços robóticos durante uma manutenção de rotina. O sistema entrou em modo de segurança, mas não desligou completamente. Ficou alternando energia, tentando reiniciar. Ele ficou ali por tempo demais. Quando finalmente cortaram tudo, já era tarde. Desde então, a linha nunca mais funcionou direito. Naquela noite, decidi ficar ali depois que o turno acabou. Desliguei o rádio, apaguei a lanterna, fiquei só ouvindo. À 1h47, ouvi o primeiro som, um clique seco, depois outro. Um braço mecânico se moveu alguns centímetros. Não foi rápido, foi cuidadoso, como se alguém estivesse testando limites. O painel piscou uma luz fraca, quase sem energia. Não era erro, não era alerta, era atividade. À 1h52, ouvi algo que não vinha das máquinas. Um som arrastado no chão, irregular, como alguém tentando se mover sem levantar os pés. O espaço entre os braços parecia menor agora, mais fechado. A linha inteira dava a sensação de estar se ajustando, se reorganizando. O pior veio depois. À 1h59, ouvi algo que me fez gelar. Não era metal, não era motor. Era um esforço abafado, curto, repetido, como alguém tentando falar, mas interrompido pelo movimento das máquinas. Dei um passo para trás. Outro braço girou lentamente, parando a poucos centímetros de onde eu estava. Não havia energia suficiente para isso. Quando o relógio marcou 2h05, tudo parou. Silêncio total. No dia seguinte, entreguei meu relatório. Escrevi que a linha B não deveria ser religada. Não por risco técnico, mas por instabilidade inexplicável. O relatório foi arquivado. Semanas depois, um segurança noturno afirmou ter visto algo estranho.
Disse que, de longe, parecia que alguém estava parado no meio da linha B, mas que a forma não era completa, como se partes do corpo estivessem fora de lugar, desalinhadas. Ele pediu transferência no mesmo dia. Hoje, a linha de montagem B continua desligada, mas os sensores ainda registram microatividades, pequenas demais para gerar alerta, grandes demais para serem ignoradas. Engenheiros dizem que é energia residual. Quem trabalha ali há tempo suficiente sabe que não é isso. Alguns lugares não aceitam ser desligados completamente, porque ainda tem alguém ali dentro tentando terminar o último movimento. A sala de controle ficava no segundo andar do prédio administrativo. Vidro grosso, ar-condicionado antigo, luz branca constante. Era dali que se monitorava tudo. Pátio, galpões, corredores, docas, portões. Quem trabalhava ali dizia que era o melhor posto do turno da madrugada. Sentado, silencioso, sem esforço físico. Mas também era onde mais gente pedia afastamento depois de alguns meses. O primeiro operador que falou algo estranho disse que o problema não eram as imagens, era o tempo. Segundo ele, os relógios nunca batiam. O computador marcava um horário, o DVR outro, o relógio de parede sempre 2 ou 3 minutos adiantado. A empresa dizia que era desconfiguração, mas todo mundo sabia. Entre 3:10 e 3:20, alguma coisa mudava. Quando assumi um turno ali, entendi rápido. As câmeras funcionavam normalmente. Galpões vazios, pátio quieto, portões fechados. Até dar 3:12. Nesse horário, sem falha, a imagem ficava ligeiramente mais escura. Não era queda de energia. Não piscava. Era como se o contraste mudasse sozinho. E aí vinham os quadros que ninguém gostava de comentar. Em algumas telas, surgia um retângulo escuro, parado, sempre no mesmo lugar. Não tinha forma humana definida. Não tinha movimento claro. Mas também não era sombra. Se você mudasse de câmera, o retângulo não aparecia nelas. Só naquela. E se tentasse dar zoom, a imagem travava. Os operadores mais antigos tinham um acordo silencioso. Não comentar nada durante esse período, porque toda vez que alguém falava em voz alta, algo respondia. Não com palavras, com som. Às vezes, o barulho de passos nos corredores vazios. Às vezes, o estalo seco de metal. Às vezes, o som de algo pesado sendo arrastado lentamente. Uma madrugada, ouvi claramente uma respiração atrás de mim. Achei que fosse outro operador. Não era. O ar-condicionado estava desligado. O vidro refletia só eu. Quando virei de volta para as telas, uma delas mostrava algo diferente. Não estava mais no pátio, nem no galpão, nem em corredor algum. Era um enquadramento interno. Parecia a própria sala de controle, mas de um ângulo impossível, como se a câmera estivesse dentro da parede. No centro da imagem, havia uma forma escura, imóvel. Quando o relógio marcou 3:18, a forma se mexeu. Não caminhou. Aproximou-se sem deslocamento, como se o espaço encolhesse entre nós. Senti o peito apertar. A respiração ficou pesada. O som da sala pareceu distante. Às 3:20, todas as telas voltaram ao normal. No relatório da noite, escrevi apenas: sem ocorrências. Na semana seguinte, um operador novo assumiu o turno. Durou 4 dias. No quinto, simplesmente não apareceu. As câmeras mostram ele entrando na sala às 22h01, sentando na cadeira, trabalhando normalmente. Às 3:12, a imagem escurece. Às 3:14, o retângulo aparece atrás dele, refletido no vidro. Às 3:16, a cadeira gira sozinha. Às 3:17, a sala está vazia. Não houve pedido de demissão. Não houve boletim de ocorrência. O nome dele foi retirado da escala. Desde então, ninguém mais fica sozinho na sala de controle. Mas mesmo com 2 pessoas, entre 3:10 e 3:20, ninguém conversa,
porque todos sabem. Aquilo que aparece nas câmeras não está sendo gravado. Está observando. O pátio de carga sempre foi considerado a parte mais segura do complexo. Área aberta, iluminada, sem máquinas internas, sem ambientes fechados demais. Era onde os funcionários iam quando queriam respirar um pouco melhor durante o turno da madrugada. Talvez por isso tenha demorado mais para alguém perceber que havia algo errado ali. Os primeiros relatos foram vagos. Caminhoneiros dizendo que viam gente andando entre os contêineres, mesmo quando o pátio estava vazio. Vigias comentando que as luzes altas acendiam sozinhas por alguns segundos e depois apagavam, sem registro no sistema. Nada concreto, até começarem os erros de contagem. Cargas apareciam deslocadas. Paletes mudavam de posição durante a madrugada. Não sumiam. Não eram roubados. Apenas não estavam onde deveriam estar. As câmeras não mostravam ninguém. Mas havia algo curioso. Em vários trechos, o vídeo apresentava falhas curtas, de 2 ou 3 segundos, sempre no mesmo horário, entre 3:10 e 3:30. Quando fui ao pátio pela primeira vez para verificar isso, a sensação foi imediata. Mesmo ao ar livre, o ambiente parecia abafado. Não por calor, por densidade. O vento não circulava direito ali. Andei entre os contêineres, ouvindo o som oco dos meus passos batendo no concreto. As luzes altas lançavam sombras longas demais, que se esticavam em ângulos estranhos. Em certo ponto, parei. Porque ouvi algo que não fazia sentido naquele espaço aberto. Respiração. Baixa, ritmada. Próxima demais. Virei devagar. Não havia ninguém. Continuei andando, tentando ignorar. Foi quando percebi algo estranho no chão. Marcas de arrasto, irregulares, cruzando o pátio entre os contêineres. Não eram de pneu. Eram largas demais. Desorganizadas demais. Segui as marcas até um ponto específico. Ali, no meio do pátio, o concreto estava mais gasto. Como se algo pesado tivesse sido colocado ali repetidas vezes. O vigia que me acompanhava ficou tenso. É aqui que eles ficam, disse, quase sussurrando. Perguntei quem. Ele demorou a responder. Os que não terminaram o turno. Descobri depois o que ele quis dizer. Anos atrás, um acidente com empilhadeira causou a morte de 2 funcionários durante a madrugada. Um deles ficou preso sob a carga. O outro tentou ajudar, mas foi atingido quando o peso cedeu. O pátio nunca foi fechado, só limpo. Naquela noite, ficamos ali até depois das 3. Às 3:12, as luzes piscaram. Às 3:15, ouvimos passos. Não apressados, não correndo. Passos cansados. As câmeras, mais tarde, mostrariam apenas falhas. Mas ali, a olho nu, dava para sentir. Às 3:18, vi algo entre 2 contêineres. Não era uma forma completa. Era como uma presença incompleta, falhada. Como se o espaço estivesse tentando desenhar alguém e não conseguisse terminar. O ar ficou pesado. O vigia começou a respirar rápido, dizendo que estava tonto. Às 3:22, um som seco ecoou no pátio, como metal sendo colocado no chão com cuidado. Quando as luzes se estabilizaram, tudo voltou ao normal. As marcas no chão estavam lá. No dia seguinte, a empresa reforçou a iluminação e trocou as câmeras. Mas os relatos continuaram. Funcionários dizem que, se você ficar parado demais no pátio durante a madrugada, sente como se alguém estivesse ao seu lado, esperando instrução, como se o turno nunca tivesse acabado para eles.